8 de janeiro de 2023 é uma data que ficará marcada para sempre na memória de todos nós brasileiros que assistimos toda aquela situação ocorrida na Praça dos Três Poderes. Eu trago aqui um recorte específico desse caso mais recente, que é a confirmação e o trânsito em julgado da condenação de Débora Rodrigues dos Santos, a cabeleireira de 40 anos de idade, completos no último dia 20 de setembro, que escreveu na estátua à Justiça a frase "Perdeu Mané", 14 anos de reclusão. Vamos conversar um pouco sobre esse caso. Os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, quando uma multidão invadiu o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, e nessas invasões houve uma grande depredação do patrimônio público, tudo isso foi gravado, televisionado, e nós assistimos, né, em qualquer lugar. Eu estava aqui em Brasília e assisti pela televisão essa situação. E eu digo para você, o que o STF entendeu? Crime multitudinário, onde uma multidão invade e, na individualização das condutas, chegou-se à conclusão de aplicar o artigo 359-L do Código Penal, que é tentativa de abolir, né, o Estado Democrático de Direito, 359-M, tentativa de golpe de Estado, e outros crimes, como associação criminosa armada, depredação do patrimônio público e outros crimes que eu vou detalhar para vocês daqui a pouco. Mas o caso de Débora, especificamente, é esse que nós estamos tratando, com essa condenação de 14 anos de reclusão e o trânsito em julgado dessa condenação agora recente, onde ela já está cumprindo essa pena. Débora, conhecida como a moça do batom e condenada a essa pena elevada, traz uma contextualização política muito grande, servindo como exemplo usada pelo próprio Supremo Tribunal Federal numa condenação pesada para tentar inibir a sociedade ou outras pessoas a tentarem produzir ou reproduzir condutas como essa. Mas a questão é, a moça do batom, que escreveu "Perdeu Mané" na estátua da Justiça, merece uma condenação tão grave, tão pesada como essa? Vamos verificar as penas que Débora foi condenada. Débora pegou 4 anos e 6 meses por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, 5 anos por tentativa de golpe de Estado, 1 ano e 6 meses por dano qualificado, 1 ano e 6 meses por associação criminosa. Além dessas penas, que se somam 14 anos de reclusão, Débora foi condenada também a 100 dias multas, além da pena indenizatória de ter que indenizar, né, no patamar de 30 milhões de reais pelos danos causados em decorrência dessa tentativa de invasão, tentativa de golpe de Estado, como assim foi considerada nesse contexto dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. E aí vem a primeira pergunta para você. Essa pena é proporcional? Essa pena é proporcional? E você já me conhece, já tem assistido outros vídeos meus. Se está aqui nesse momento assistindo esse vídeo, né, nesse contexto que eu estou trazendo para você, eu já tenho outros que eu já falei sobre a questão da dosimetria da pena. Então, como se aplica no sistema criminal brasileiro a questão da dosimetria da pena? O Brasil adota, né, nas condenações criminais, né, quando essa condenação, a autoria, ela está confirmada, ele vai para a aplicação do critério chamado do sistema trifásico. Trifásico por quê? Porque são 3 fases. A primeira fase se aplica às circunstâncias judiciais, e nessas circunstâncias judiciais, o que é verificado? Vai se verificar a questão de Débora no contexto dentro do critério trifásico. O que vai se verificar? Vai verificar, né, a questão da aplicação da pena da Débora dentro do contexto das circunstâncias que ela tem, circunstâncias judiciais. Então são analisadas a vida pregressa dela. Débora não tem antecedentes criminais. Débora é uma mãe cabeleireira, possui 2 filhos menores de idade e a família diz e afirma que Débora é uma trabalhadora.
E nessa contextualização, Débora tem uma pena já na primeira fase da dosimetria da pena. Nessa primeira fase já foi elevada a pena base dela num patamar acima do mínimo legal, muito acima do mínimo legal. Até depois, para poder chegar nessa contextualização e somar essas penas para chegar a 14 anos, a pena base que está fixada na primeira fase da dosimetria da pena, ela já foi elevada. A segunda fase são as circunstâncias agravantes e atenuantes. Pelo contexto social de Débora, ela não possui circunstâncias agravantes, vai ter circunstâncias atenuantes. Isso também tem que ser analisado na aplicação da dosimetria da pena. E a última fase, que são as causas de aumento ou diminuição de pena, também conhecidas como as majorantes ou minorantes. Essas circunstâncias somadas chegam no patamar final. E Débora, em cada uma desses crimes que foi imputado a ela, como por exemplo, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, se aplicou uma pena de 4 anos e 6 meses. Depois somada com a tentativa de golpe de Estado, mais 5 anos. Depois somado mais 1 ano e 6 meses de dano qualificado ao patrimônio público. E depois de mais 1 ano e 6 meses de associação criminosa armada. Esse dano qualificado ao patrimônio público, que ensejou na pena de 1 ano e 6 meses na contextualização de Débora, se dá apenas pelo fato de ela ter usado o seu batom e escrito a frase "perdeu o mané" na estátua à Justiça, na frente do Supremo Tribunal Federal. A questão que muito se discute no caso da moça do batom, né, é sobre essa individualização da pena. Então, Débora, uma cabeleireira, mãe de 2 filhos menores, sem antecedentes criminais, e, nesse caso, serviu de exemplo, né, numa pena elevada para reprimir, né, pessoas que tentem, no futuro, por meio de uma conduta como essa, né, trazer, né, pelo Estado uma pena super elevada. Mas qual foi a conduta de Débora que está se questionando? Débora pegou o seu batom e escreveu, né, na estátua à Justiça "perdeu o mané". Essa frase, é isso que tem sobre ela. Não há absolutamente mais nada. E nesse contexto, Débora, né, ela é acusada por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado. Só essas 2 penas juntas já dá aí para Débora 9 anos e 6 meses de reclusão, né? E é uma pena elevadíssima nesse contexto, né, por uma pessoa que não tem antecedentes criminais. Essa é a discussão sobre a individualização da pena. A individualização da pena é um direito constitucional de todos nós. Então, nessa situação, circunstâncias judiciais precisam ser enaltecidas, declaradas na sentença, né, condenatória, no caso, na decisão do ministro, quando ele aplica a dosimetria da pena, trazendo elementos para elevar de forma substancial, né, a pena acima do mínimo legal. E nesse caso, o que se tem de Débora é apenas esse contexto, essa conduta. Débora, depois ainda, já numa prisão preventiva, pediu desculpas, se arrependeu pela sua conduta. Mas mesmo assim, isso não serviu ainda para reduzir essa elevada pena. Há, ao nosso ver, né, uma desproporcionalidade muito grande na aplicação dessa pena de Débora. Com o trânsito em julgado definitivo, né, finalizando, né, somando, né, concretizando essa pena em 14 anos de reclusão, Débora agora está regida, já estava antes, mas agora de forma definitiva, Débora está regida agora de forma definitiva pela Lei de Execução Penal. É a Lei 7.210 de 1984. E nesse caso, Débora, por ser mulher, ser mãe com filhos menores de idade, teve um benefício previsto no artigo 117, inciso 3º dessa Lei de Execuções Penais, Lei de Execução Penal, que traz a ela a possibilidade de cumprir essa pena em regime domiciliar. Veja só, isso é uma exceção que foi dada a ela, né, especificamente na análise da conduta individualizada da aplicação da pena dela. Por quê? Porque esse dispositivo, o artigo 117, ele diz que no caso de cumprimento de pena em regime aberto. Então, em regime aberto, ele vai se dar numa pena que vai ser abaixo de 4 anos. Débora está com 14 anos. Então, o regime inicial de cumprimento de pena de Débora é o regime fechado. Pena de reclusão no regime fechado. E nesse caso, por que ela
né, se beneficiou com uma prisão domiciliar, se só se daria para as pessoas no caso de regime aberto e sendo mulher. Foi uma conjugação com a questão da individualização da pena, também na questão do direito, né, a assegurar a família e assistência aos menores. Num caso como esse, o princípio da dignidade da pessoa humana aplicado ao caso dela para que traga o menor impacto possível aos seus filhos, que são inocentes, não tem absolutamente nada a ver com essa situação. Todavia, isso não muda a questão da desproporcionalidade dessa pena elevada que deve ser verificada. Débora, agora, na fase de execução da pena, ela tem direito a já, de imediato, por meio de sua defesa, pedir uma revisão criminal. Nesse pedido de revisão criminal, é possível haver a redução da pena, mesmo que ela esteja em trânsito em julgado. Uma nova análise, não mais pelo ministro Alexandre de Moraes, mas um outro ministro, ele vai analisar os critérios e pode aí, numa nova decisão, trazer uma redução de pena. Além disso, Débora também já tem direito a melhorar o regime de cumprimento de pena. Por quê? Porque Débora teve a prisão preventiva decretada há um tempo e já cumpriu aí nesse período de prisão preventiva. E agora, né, a prisão definitiva, a fase executória da pena, ela já cumpriu nessa fase inicial mais de 1/6 da pena e nesse caso já dá direito a ela a iniciar um pedido de progressão de regime de pena. Esse caso da moça do batom, ele ilustra muito bem um choque entre os direitos e as garantias individuais, na qual a individualização da pena e a proporcionalidade estão previstas no artigo 5º da Constituição Federal, direitos e garantias individuais, com o choque da busca, né, incessante, a repressão do Estado em situações como essa. Não se deve, né, deixar de buscar, né, a repressão estatal. Todavia, os direitos e as garantias fundamentais de todos, de cada cidadão, deve ser respeitado. E nesse caso, nós identificamos aí um choque entre essa repressão estatal e os direitos e garantias fundamentais de todo e qualquer cidadão. E no caso, Débora, né, uma mulher sem antecedentes criminais, mãe de menores de idade e tem uma pena nesse patamar. E aí eu faço a pergunta para você, houve um exagero? A pena é proporcional ou ela é desproporcional? Faça o seu comentário aqui. E outra, se você não se inscreveu no meu canal, o momento é esse, se inscreva no meu canal e receba outros vídeos como esse. Farei nova análise de decisões relativas ao 8 de janeiro. Se você tiver inscrito no meu canal, será um dos primeiros a receber os vídeos assim que eles forem publicados. Fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.